E aí, galera do oitavo ano, tudo bom? Então, nós vamos começar aqui o quinto capítulo. Eita, professora, a gente vai terminar esse livro? Vamos terminar esse livro, se Deus quiser, este ano, né? O que eu quero que vocês peguem? Um lápis, uma caneta e um marca-texto aí pra gente fazer as anotações. Olha, as minhas aulas, eu gostaria que os senhores fizessem um mapa mental, certo? Vão fazer um mapa mental. A palavra-chave do mapa mental de hoje é pré-revolução. Pré-revolução, ok? E aí vocês fazem um mapa mental. Podem marcar a escola, se quiserem fazer, tirar uma foto, fazer um story com a atividade. Marca a escola. Me marca também, vou deixar aqui pra vocês, pra gente ter um contato maior, né? Nessa quarentena aí. E eu tá podendo acompanhar também as atividades que os senhores estão fazendo pelas redes sociais. Beleza? Então a gente começa com pré-revolução. Essa pré-revolução francesa, tá bom? Vamos entender aí. Olha só, a gente começa. Qual é a página, professora? Vocês vão para a página 90. Toda vez que eu estiver olhando para baixo, é porque eu estou com o livro, tá bom? Tá vendo aqui, ó? Estou com o livro. Então, a gente vai para a página 90 para nós entendermos o antigo regime. Lembra que o antigo regime está fazendo uma referência a poder absolutista. São práticas mercantilistas. Tudo que nós vimos que o iluminismo ele criticava, ok? Então, a intolerância religiosa, o poder concentrado na mão do monarca, o Estado interferindo na economia. Tudo isso vão ser objetivos, ideias que vão ser criticadas exatamente por quem? Pelo povo, pelos intelectuais, porque quem fez o iluminismo foram os intelectuais pensadores da época, certo? A Revolução Francesa, quando a gente estudar, ela acontece pela mão dos intelectuais, mas ela tem uma massificação do povo. E a gente vai entender o contexto aqui, tá? O que acontece? A França, nesse período aqui do século XVIII, certo? Ela vai ajudar um país que nós estudamos, que é os Estados Unidos. A gente viu as 13 colônias, lembra? Ai, professora, eu não lembro. Lembra sim. 13 colônias nós vimos ano passado. E a gente vai falar sobre o processo de independência dos Estados Unidos um pouquinho mais pra frente. E o que acontece? Nesse período, quando os Estados Unidos se tornou independente, em 1776, a França foi lá dar um help. Por que a França foi lá dar um help? Porque, na verdade, os franceses não gostavam dos ingleses, lembra? A rixa, Inglaterra e França, eles não se bicavam de jeito nenhum. Então, não tô fazendo aqui nada, vou lá ajudar eles. E aí eles foram ajudar os Estados Unidos contra os ingleses. Obviamente, os americanos vão vencer, né, contra os ingleses. E a França vai ficar super feliz, mas qual o problema desse período aí? O problema é que a França vai ficar endividada, porque qualquer conflito bélico, armamento, guerra, enfim, ela traz um gasto econômico muito grande. Então, a guerra durou 7 anos, não foi uma guerra assim rápida. Foi uma guerra que durou 7 anos e isso trouxe consequências negativas, um saldo negativo para a França em todos os aspectos. E por que isso vai ser ruim? Porque eu estou falando isso? Porque, na verdade, os franceses, eles já não estavam passando por uma situação muito boa. Porque os monarcas, que aí são Luís XVI e a Maria Antonieta, que são os reis do período, eles vão gastar pra caramba, muito, muito, muito mesmo. Porque nós temos uma pirâmide. Eu vou colocar aqui uma pirâmide para vocês. Essa pirâmide social, e tem até no livro, a gente tem a divisão do Estado francês. Temos o rei, abaixo do rei nós temos o clero, certo? Ahn, o clero. E o terceiro estado, que é o povo, tá? Nobreza, clero e rei, tá? Essa pirâmide, tá vendo aí? Já a página 91, já olha aí da página 91, tá vendo a pirâmide, ó? Temos o rei, primeiro estado, alto e baixo cleros, certo? O segundo estado é a nobreza e o terceiro estado é a burguesia, certo? Na pirâmide aí, lembrando, rei tá lá na pontinha. Primeiro estado, alto e baixo clero, ou seja, é o clero, não a nobreza, tá? A nobreza vem depois. O que é o clero? O clero é a instituição da igreja católica, é o baixo e alto clero, certo? Eles que têm o poder econômico, político e social que vem desde a Idade Média. Perdão, viu, gente? E aí, temos a nobreza, que são os duques, os arqueduques, condessas, condes, enfim, essa é a galera que tem títulos de nobreza, beleza? E abaixo vem a população. São esses três estados, ok? Então, o que acontece? Essa divisão ela vai ser muito desigual. Por quê?
Tanto o clero quanto a nobreza vão ser mais ou menos 2% de um total. O resto tudo é o povo. Então, nós vamos entender qual vai ser o grande problema desse período, tá? Voltando lá, perdão, à página 90, a gente vai para o primeiro parágrafo, tá assim: a importância da Revolução Francesa tem sido pensada e repensada pelos historiadores. Vamos marcar o parágrafo todo, esse primeiro parágrafo todo, e escrever importante, tá? Vocês vão escrever importante. E aí, nós temos a questão número 1 que tá assim: considerando o mercantilismo, explica a importância econômica da burguesia durante a Idade Moderna. Olha só, o rei ele vai depender desse apoio da burguesia. Porque a burguesia não é, Júlia? A gente sabe que ela detém os meios de produção. Ela detém o quê? A economia. Então, eles vão ser dependentes. Por quê? A burguesia faz parte, por exemplo, do comércio. Então, eles têm maior poder aquisitivo, eles pagam os impostos. Então, necessariamente, o rei ele depende dessa galera. Mas qual é o grande problema aqui? Que a burguesia não quer mais ficar à mercê, à margem aqui de o contexto. Eles querem ter participação política, querem ter participação econômica, entendeu? Então é nesse sentido aí. Tá vendo que nós temos aí uma linha cronológica histórica? Idade antiga, certo? Idade média, a moderna e a idade contemporânea. A gente está estudando a transição da idade moderna para a contemporânea, que é exatamente a Revolução Francesa, que é um marco para a idade contemporânea, certo? E a gente tem aí, ó, na página 91, temos o segundo parágrafo que começa assim: nesse período, o clero e a nobreza compunham o primeiro e o segundo estado. Marca ele todinho e escreva assim: privilégios. Por quê? O que acontece? Desses três estados, o clero, a nobreza e o povo, só quem pagava impostos era o povo. O clero e a nobreza eram privilegiados. Eles não pagavam nada, certo? O que é injusto, que vai ocasionar um dos motivos para a Revolução Francesa acontecer. Beleza? Tá vendo a pirâmide? Então, a gente vai para a página 92, ok? Temos aí o Palácio, o Jardim do Palácio de Versalhes, não é? E a gente tem aí a questão 2. Retome a divisão cronológica dos períodos históricos e elabore uma explicação que contém as características marcantes de cada um deles. Então, por exemplo, vocês vão falar para mim o que teve na história antiga que vocês lembram? A Guerra de Troia? Pode ser. Na Idade Média, falem assuntos pontuais de cada idade que a gente viu naquela linha cronológica, tá bom? E tá tranquilo. 3. Porque muitos estudiosos da Revolução Francesa costumam considerar uma revolução burguesa. Olha aí, Júlia, burguesia de novo. Por quê? Quem vai fazer parte dessa revolução que eu falei? É a população, de fato, ou os intelectuais da época, a galera que detém grana? É a galera que detém grana. O povo vai, assim, seguindo o bonde, vamos dizendo assim. Mas é uma revolução burguesa porque esses burgueses querem ter privilégios, o que eles não tinham, nesse sentido. Tá vendo na página 93? Diz também Química, Antônio Lavoisier. Vocês vão marcar, pegar aí, marca uma setinha e escreve assim: se liga, tá bom? Página 94. Temos Maria Antonieta, linda e maravilhosa aí, ó. Página 94, Maria Antonieta. Maria Antonieta era uma mulher muito bonita, mas ela gastava pra caramba, muito. Por isso que a galera vai querer matá-la, porque ela gastava muito. Ela dava assim umas festas de 5 dias e gastava. E por que ela gastava? Porque ela não tinha mais nada pra fazer, entendeu? Ela era entediada. E ela gastava. Ela foi ícone. Ó, o telefone tocando. Ela foi ícone de moda, ela ditava moda, roupa, cabelo, chapéu. Então era assim, ícone de tudo. Por que vai acontecer? Esses gastos grandiosos, enfim, eles vão ocasionar uma perda, um gasto público, porque o dinheiro era público. Então, toda vez que eles gastavam, quem estava passando fome, que era o povo, que não tinha, sabe, por conta da guerra, por conta da questão econômica que o país estava passando, as pessoas não tinham o que comer, gente. Não tinham o que comer. Então, assim, isso vai ser terrível. Por quê? Sofre exatamente a população. Então, enquanto ela dava festas, as mães que trabalhavam em peixaria, em feira, não tinham o que dar para os filhos. Então, isso vai ser revoltante para a galera, que vai ver lá, tipo, a galera ostentando e passando fome. É uma linha, assim, totalmente diferente entre o rico e o pobre, certo? Então, vocês vão marcar aí, ó, a Rainha Maria Antonieta
esse parágrafo todo. Ela vai ser casada com Luís XVI, certo? E vão assim escrever: usufruindo do dinheiro. Usufruindo do dinheiro, ok? Massa. A gente vai para a página 95. O Estado francês falido. Os altos custos tanto da vida luxuosa da nobreza. Vocês vão marcar esse parágrafo todinho e escrever desgaste, tá? A questão 4, vocês vão elaborar com as palavras de vocês como era a situação política e social e financeira da França antes da Revolução. Bem tranquilo, que eu expliquei lá no início do contexto do vídeo, tá? Página 96. A Revolução bate à porta. Tá vendo aí o parágrafo que coloca assim, ó, inconformados com a situação diante do clima de insatisfação? Vocês vão marcar ele e escrever importante. Eu vou explicar de uma maneira geral. Aqueles 3 estados, o que acontecia? Nós vamos ter o início da Revolução, ela vai se dar porque esses 3 estados eram muito injustiçados. Na verdade, o último estado era muito injustiçado. Por quê? A Assembleia, ela sempre que era convocada, ou sempre que tinha uma reunião, os 3 estados eram convocados para votar. Mas o que acontecia? Tanto o clero e a nobreza se juntavam para votar, sei lá, para a diminuição dos impostos. E aí eles eram contra essa diminuição dos impostos. Então ficava 2 votos a 1 contra o povo. Ficavam 2 votos a 1 contra o povo, entendeu? E aí o que acontece? Era injusto. Porque sempre eles se juntavam. Então a proposta do terceiro estado era exatamente fazer o quê? Era que essa votação fosse por cabeça, individualmente. Então, quando eu falei no início do vídeo que era 2% do clero e a nobreza, então, teoricamente, na prática, esses votos eles seriam arrecadados muito mais para a população, que era muito maior. Então, se fosse por cabeça e não por estado, tipo, uma pessoa representando cada estado, a população ia ganhar. Então, nós temos aí a questão da Assembleia que vai ser convocada. Depois de 175 anos, o rei Luís vai convocar essa Assembleia. E aí vai virar um furdunço, porque ninguém vai aceitar, o povo, na verdade, né? O terceiro estado não vai aceitar, vai sugerir isso, vai dar ruim. Eles vão querer propor uma Assembleia Constituinte. O que é isso? É propor uma nova Constituição e tentar fazer a retirada de Luís XVI, fazendo com que ele abdicasse, mas não vai dar certo. E aí vai dar todo o Paranauê para que a Revolução Francesa aconteça. Que aí a gente tem o início com a queda da Bastilha. Então, olha só. Vamos aí na questão 5. Esse gráfico, tá vendo aí, ó? Relaciona os dados apresentados com as condições de vida dos camponeses na França no final do século XVIII. Vocês vão colocar aí o que vai pesar, tá vendo? Sementes, a questão do arrendamento. Vocês vão fazer uma referência em cada relação a esse gráfico. Assim como a B, ó. Por quais motivos a questão econômica foi um elemento importante para o terceiro estado durante a Revolução Francesa? A gente está falando sobre crise econômica e, obviamente, sobre a fome e miséria que assolava aquele país, ok? Então, quando a gente fica com fome, a gente fica mal-humorado. Eu, basicamente, fico muito mal-humorada. Então, imagina as pessoas que trabalhavam pra caramba, ganhavam pouco e ainda passavam fome. Então, a gente tem que analisar tudo isso aí, tá bom? A página 97, vocês vão lá pro 4º parágrafo que começa assim, com os preparativos para essa assembleia. E aí, vocês vão marcar revolução. Tá? Marca o parágrafo todinho e escrevam revolução. Na página 98, vocês vão escrever no parágrafo que começa assim. No entanto, embora os representantes do terceiro estado, tá? Vocês vão marcar importante. Beleza? Top. Então, eu vou parar por aqui e aí a gente continua na próxima aula, tá? Façam as atividades e não esqueçam de fazer o mapa mental, beleza?